Simbora nós, quinta-feira chegou, e quinta-feira você sabe, né? Quinta do Vinil. Estamos em mais uma quinta-feira para vocês, circulando, contando histórias e tocando vinil. É isso mesmo, e a vitrola tá girando, girou, sabe onde chegou? Venice Skate Shop, meu. Uma loja veterana, certo? E o cara é meu xará também. O nome dele é Sérgio, o meu é Sérgio Tadeu, o dele é Sérgio Guerra. E para mim é um prazer gigantesco, porque é um amigo de longas datas, né? O nosso querido Sérgio Guerra, e a gente bater esse papo com ele, contando essa história da Venice. Que história, hein? Tem muita história para contar. É uma história de resistência na cena local do skate sergipano. E muitos atletas já passaram por aqui, enfim. Eu vou deixar para ele falar. Seja bem-vindo, meu querido Sérgio Guerra, à nossa Quinta do Vinil. É um prazer, né, estar no programa pela primeira vez para contar um pouco da minha história de 36 anos envolvido com skate. Desses 36 anos, 32 como empresário de skate, como promotor de eventos de skate, né? E tá contando um pouco da minha história de resistência, porque viver do skate em Sergipe e no Nordeste principalmente é um pouco difícil. E você realizou um sonho, certo? Que muita gente na época tinha, que era justamente o atleta que de repente monta a sua loja. Né? A sua loja, seu primeiro endereço foi no seu quarto, lá na Rua Distância, no bairro Cirurgia, não é isso? Isso mesmo. Quando eu comecei a loja, eu estava ainda cursando, né, o terceiro ano e tive a ideia de montar a loja. Na verdade, foi uma ideia foi uma coisa meio que, como é que se diz? Aconteceu do nada. Eu recebi a visita de um skatista, uma lenda do skate, o Iseli de Natal, e ele me pediu uma carona para eu levar ele em algumas lojas de surf, de skate aqui em Aracaju. E essa carona surgiu o interesse, ele me mostrou alguns materiais, eu achei uma coisa fácil, né, de ganhar dinheiro e que eu gostaria de viver do que eu gosto, do que eu amo, né, que é skate. Eu gostaria de viver financeiramente e também fazer o que eu gosto. Não era somente um hobby, e sim um meio de vida mesmo, né? Uma realização de um grande sonho, né? Como todo mundo tem sua banda e quer viver da banda, quer viver da música. E aí você puxa para a questão do skate. Na verdade, o começo foi mais por amor mesmo. Eu não pensei muito no lado financeiro. Eu apenas não queria ser como as pessoas que fazem vestibular e seguem uma vida normal. Eu queria viver do que eu amo, que eu já praticava o skate há 5 anos, e tentar, de uma certa forma, fomentar o skate e levantar o skate, porque na época que eu comecei a loja, era exatamente na época do Plano Collor. A maioria das marcas de skate, lojas de skate do Brasil estavam falidas e tinha acabado de surgir uma revista de skate. As revistas de skate também acabaram, existiam 3 revistas na época, dos anos 80. E nesse ano, exatamente, 1991, acabou revista, acabou lojas, acabou marcas. E aí eu tive essa ideia de dar continuidade, de começar um novo trabalho, né? Entendi. E aí, veja, nessa trajetória, hoje nós estamos com 32 anos de Venice, né? E durante todo esse seu caminhar, você monta história. E a história é contada através do Museu do Skate, que é onde nós estamos aqui na Venice Lounge, né? Nesse espaço na Venice, que aí já tiveram vários endereços, e hoje é o endereço atual, onde você faz uma conexão de tudo aquilo que você se inspirou, viveu, ou seja, skate, música, e a loja continua. Isso aqui, na verdade, assim, a loja sempre teve, acho que a maioria das minhas lojas sempre tiveram rampa de skate, né, no quintal da loja, porque era uma forma de aproximar o skatista e tornar o ambiente um pouco mais, vamos dizer assim, mais agradável, para não ser só apenas uma loja para as pessoas consumirem, né, e comprar peças de skate. Ser uma loja que você consiga também ter entretenimento, né, se divertir andando de skate, que para mim a principal essência do skate é a diversão. É um esporte hoje olímpico, mas antes de ser esporte olímpico tem muitas coisas por trás do skate, né, envolvida, né? Tem a arte,
que a maioria dos shapes de skate são obras de arte, né? Tem a música, tem o estilo de roupa de vida, né? Que as pessoas de skate, que os skatistas sempre levaram. Então o skate é muito mais do que um esporte. É uma questão cultural também. É um esporte é um esporte que surgiu na Califórnia, foi se adaptando com o passar das décadas, mas que hoje, como eu falei, apesar de ser olímpico, tem uma geração que anda de skate realmente por prazer, por diversão. Entendi. E aí, veja, essa questão que você falou, Sérgio, sobre esse ambiente aqui da loja, onde você faz toda essa conexão, né? Ficou muito legal. Eu inclusive, vim com uma camisa, certo? E fiz essa homenagem, justamente, porque essa camisa daqui, eu acho que tem uns 20 anos, né? Ele até tirou onda, que não tá mais cabendo da forma que deveria, mas eu vim mais para homenagear, certo? Por quê? Porque é a questão da resistência mesmo. Essa marca, ela ainda existe, a Shaw. Existe. A marca do grupo Drop Dead, né? E tem várias marcas que fizeram parte desse grupo. E até hoje existe essa marca. É uma marca resistência também. Então, e aí eu fiz questão, porque eu tinha uma época na minha vida que eu só comprava roupa na Vênice, entendeu? E as marcas, enfim, foram muitas marcas e ainda sobrou, né? Essa daqui eu tenho ainda uma calça da Drop Dead e tenho uma camisa da Vision também, né? E, poxa, e tem essa história gigantesca. Por quê? Porque, como eu disse logo no começo, o Sérgio a gente se conhece já de muitos anos, né? De muitos anos mesmo. E a gente sempre caminhou, sempre teve essa conexão. Já foi cliente também na época que eu atuava no mercado de publicidade. A gente fez até um filme para Vênice também, que foi bem legal, né? E aí, veja, tudo isso tem história. História essa hoje que o Sérgio hoje reúne, por coincidência, às quintas-feiras, tem os veteranos do skate que circulam por aqui, não é verdade, Sérgio? Isso, realmente. Na verdade, no Brasil inteiro, em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, principalmente no sul do país, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, alguns estados do Brasil existem reuniões de uma galera old school, que é um termo que a gente usa para a galera que andou de skate nos anos 80, 70, que tem mais de 40 anos, 50 anos e ainda andam de skate. Tem pessoas, inclusive, com 60 anos, skatistas no Rio Grande do Norte, e em São Paulo e no Sul, onde o skate iniciou, né? No Rio Grande do Sul e tal. Que eu ando de skate até hoje, com mais de 60 anos, né? Que já são avós, inclusive. E aí um amigo meu, Badá, junto comigo, ele disse: Sérgio, vamos criar a ideia de fazer uma reunião semanal para reunir a galera das antigas, a galera que começou a andar de skate com a gente nos anos 80. E aí já tem 5 meses isso, a gente está perseverando e toda quinta-feira existe esse encontro aqui no Venice Lounge, na mini ramp da Venice. Hoje eu estou mais focado nesse trabalho, né, de eventos, de escolinha de skate, dessas reuniões, e a gente desenvolve esse trabalho para realmente mostrar para a sociedade que como nossos avós, nossos pais gostam de jogar futebol, gostam de praticar esporte, a gente tem o nosso esporte, que é o skate. É um pouco mais radical do que jogar futebol, do que jogar tênis ou frescobol, mas é o que a gente faz desde criança, né? E é o que a gente gosta de praticar. Não, isso é bem legal, sabe por quê? Porque justamente aquilo que a gente falou, né? A resistência, né? E você hoje é um cara que tem uma linha de frente, uma responsabilidade gigantesca. Você já é pai também, né? Já seu filho, que já é uma outra geração. E é algo que, poxa, pra gente, depois dos 40 anos, né? E ainda a nossa prática quando éramos jovens, entendeu? E a gente, início da adolescência, ainda cultuar isso daí, certo? Não tem preço, né? É algo que é gigantesco e você vê a galera já formou família, cada um já se encaminhou nos seus mercados de trabalho, mas aí você consegue ainda ter esse fôlego, ter esse gás, essa criatividade, entendeu? E aí monta essa ideia que eu volto a reforçar, que é o museu
do skate, e fora alguns atletas que você também já investiu na carreira deles, né? Tem alguns atletas hoje que eles estão brilhando fora do Brasil, né? Eu queria que você até falasse um pouco sobre essa questão da Vênice, como a Vênice fomentadora, né? O Sérgio, empresário também, e o cara que aposta nas carreiras, entendeu? Porque tem que ter alguém que aposte para dar voo, né, para essa galera. Exatamente. Na verdade, a maioria dos lojistas de skate do Brasil, desde que eu me montei a loja, né, no começo dos anos 90, muitos empresários de loja não são skatistas. Alguns são, mas eu acho que a grande maioria não são. São investidores que visam mais um lucro, né? E o skate se tornou olímpico, como eu falei no começo. E tem muito as pessoas têm muito essa visão de que vai andar de skate, principalmente hoje. Os pais antes não tinham tanto orgulho de que o filho andasse de skate. Hoje, os pais investem na carreira do skatista e querem que ele se torne um campeão. Só que tem, como eu falei, o outro lado. O skate, apesar de ser um esporte, além de ser um esporte, é muito mais do que isso. E aí, acreditando nisso, eu sempre fui um cara que tive visão. Como eu ando de skate, olhava para o skatista e conseguia enxergar se ele teria talento ou não. Então passaram vários skatistas pela minha loja. Também foram vários, já foram mais de 3 décadas, né? Então as décadas foram diferentes. A questão financeira, a questão do mercado em si, entendeu? Então teve vários fatores, né? Para você ter uma ideia, nos anos 90, o skate aparecia na Rede Globo, não existia TV a cabo, canais de TV fechado. O skate aparecia na Rede Globo 2 vezes, 3 vezes no ano. Hoje o skate, tem as TVs a cabo que mostram muito skate, tem a internet e tem ainda a Globo e outras TVs que mostram praticamente todo mês tem skate na TV. E naquela época, nos anos 90, era muito difícil um skatista nordestino ele conseguir chegar no mercado do Sul, chegar no mercado nacional, era muito raro. O primeiro skatista nordestino que conseguiu ter um model de shape, né? Um model de shape é a madeira que a gente usa para andar de skate. Foi o Marcelo Agra, de Pernambuco. Ele foi o primeiro a ter um model, mas ele não conseguiu se destacar tanto no mercado nacional. Ele teve um model e fez uma carreira curta. E aí veio, logo após o Marcelo Agra, veio o Lúcio Mosquito. Foi o primeiro, salvo engano, foi o segundo nordestino a ter um model daqui de Aracaju. Foi o segundo nordestino a ter um model de skate e a virar profissional, né? Se eu não estiver enganado, foi o Marcelo Agra. Também teve o Alexandre, o Gato, de Fortaleza, que foi profissional também. Eu não lembro se ele teve model de shape por alguma marca, mas ele foi também um profissional de half pipe, de vertical. O Marcelo Agra foi de street e o Alexandre Gato foi de vertical. Depois desses dois, veio o Mosquito, que é de Aracaju. E junto com o Mosquito, veio mais 2 skatistas que viraram profissionais. O Adelmo Júnior, que a gente chamava ele de Juninho ET, e o Cara de Sapo. E o Cara de Sapo foi um dos que passaram pela loja. Comecei a patrocinar ele logo no início, com 2 anos de skate. Quando ele começou a andar de skate, com 1 ano, 2 anos de skate, eu comecei a apoiar ele e a levar ele para vários eventos. Levei ele para Maceió, Rio Grande, Natal, Recife, e Salvador, vários eventos. A gente passou, acredito que eu fiquei uns 3 anos patrocinando ele. E um desses campeonatos ele conseguiu ir para a final e ficou em 2º lugar. E um empresário da Bahia acabou pegando ele para patrocinar e investindo na carreira dele. E ele conseguiu se destacar. Mas o pontapé inicial foi a Vênice que deu, porque assim, no começo, acreditar num skatista é muito mais difícil. Quando ele começa a se destacar, os olhares começam a se voltar para ele. Mas no começo é muito difícil alguém acreditar, ainda mais em skate, investir em skate. Teria que ser ou alguma loja do ramo ou alguma marca de skate. Só que a maioria não, 99% das marcas de skate eram em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre Minas Gerais, Rio de Janeiro tinha poucas marcas. Não, no Sul e Sudeste. Era Sul e Sudeste as marcas. Então,
era muito difícil para um skatista do Nordeste conseguir patrocínio. Então, os que saíram daqui do Nordeste foram por causa de alguma loja ou por iniciativa própria dos pais, que conseguiram ajudar. Mas no caso do Cara de Sapo, o Mosquito o pai tinha uma loja e conseguiu dar um suporte para ele. Ele conseguiu, o Adelmo Júnior também, o pai, tinha uma certa condição, conseguiu dar um suporte para ele. E ele conseguiu se destacar, entrou em algumas marcas. E o Cara de Sapo também teve a questão da loja, dar o pontapé inicial, e ele conseguiu um patrocínio melhor. Só que os três, o Adelmo, o Mosquito e o Cara de Sapo, eles não só conseguiram virar profissionais, eles conseguiram fazer carreira internacional. Então, para você ter ideia, o Nordeste inteiro só existia profissionais, 3 profissionais em Aracaju, um profissional em Recife e um profissional na Bahia, se eu não me engano, 1 ou 2. Mas os que mais conseguiram se destacar foram os sergipanos. E teve também o Og de Souza, que logo depois, no final dos anos 90, 1999, ele conseguiu ser visto no Campeonato Mundial. Mas no começo, 94, 95, realmente foram esses 3 sergipanos que conseguiram levar o nome do Nordeste para o Sul, para o Brasil inteiro e depois para o mundo inteiro. Quinta-feira rolando, então quinta do vinil, não é verdade? É isso aí. E as quintas-feiras rola aqui na Vênice, sabe o quê? O Old School. O Sérgio até já falou, né? O Sérgio Guerra já falou sobre isso, que é o encontro dos veteranos, onde traz esse encontro, essas memórias. E memória tem uma trilha sonora, tem uma banda que eu quero passar essa bola para o Sérgio Guerra, para que ele fale, né, dessa trilha sonora que foi muita trilha de campeonatos, né? A galera, quando ia descer pista, entrar em pista, escolhia uma música e tal, escolhia uma banda, isso, aquilo, outro. E aí, o Sérgio Guerra vai falar pra gente dessa banda, que essa banda, eu ouvi muito o som deles, e imagina essa galera do skate, né? E aí, Sérgio, que banda é essa, meu irmão? Bom, no começo dos anos 80, eu comecei a andar de skate em 86, 87, com 14 anos, eu tinha um grupo de 4 amigos, né? Eu, o Badá, o Didi e o Délio, 5 amigos, na verdade, e o Daniel. E acho que foi o Badá me apresentou a banda Garotos Podres, e que tá aqui o vinil. Na época a gente escutava ou em vinil ou em fita cassete. E escutávamos muito também a banda Inocentes. São 2 bandas, né, da cena alternativa dos anos 80, que a gente escutava muito, né? Cansava de botar na fita cassete ou no disco em casa, no vinil. E era trilha sonora de campeonatos brasileiros, né? E na época existia um campeonato chamado Brasileiro em Guaratinguetá, que a gente viu um VHS, e a trilha sonora era Garotos Podres, Inocentes, Grinders. Na época não existia nada, né, digital, então era tudo vinil ou cassete, como eu falei. E foram as 2 primeiras bandas realmente que eu escutei, nacionais, e que tinha a ver com o skate, né? Com o universo do skate. Antes de tocar, a gente vai ouvir Garotos Podres aqui. Antes de tocar, só diga pra moçada quem é o batera do Garotos Podres nos dias atuais. Inclusive, eu esqueci de falar, né? Hoje tem um sergipano que é baterista do Garotos Podres. Eu acredito que ele já está há uns 3 anos na banda. Ele tocou em várias bandas, ele foi baterista de várias bandas, Mamutes e outras bandas aqui de Aracaju. Eu acredito que já tem uns 6 anos que ele está em São Paulo. E assim que ele chegou, ele tocou em algumas bandas, fez alguns projetos, e logo depois, para o meu prazer e para o meu, como é que se diz? Orgulho, né, da banda. Para o nosso orgulho, né? Porque ele era um sergipano, e tocar numa banda que a gente era, que a gente era fã e ainda continua fã, né? A banda ainda está em atividade, né? O Sérgio até perguntou se a banda ainda tocava, ainda está em atividade. Outro dia apareceu no Altas Horas. Nossa. E sempre estava em turnê até uma época dessa pelo Sul. E é uma banda que é referência pra gente, né? Tony Carpa. Tony Carpa, né? Isso. Vamos de Garotos Podres? Vamos nessa? Vamos escutar. Então, e aí, vamos de
Garotos Podres, essa faixa daqui é Anarquia. Johnny, né? Vamos com Johnny. Garotos Podres pra você. Deixa eu pegar no pontinho certinho. Agora vai. Simbora nós. Garotos Podres, quinta do vinil. Bora nós! E aí, finalizando aqui esse bate-papo maravilhoso com o Sérgio Guerra, certo? Em breve tem mais histórias para contar, né? E não para por aqui ainda não. Vai mais som, né? Garotos Podres para vocês e eu passo a bola para o Sérgio Guerra para fazer esse fechamento. Algo mais que você queira acrescentar aqui para a nossa quinta do vinil, fica à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer ao programa Quinta do Vinil, a Sérgio especificamente, amigo meu de longas datas, e convidar, né, quem skatistas old school, skatistas que realmente tem o skate na essência como diversão, a todas as quinta-feiras aparecer aqui às 18 horas para uma sessão de skate e depois assistir um filme também e uma trilha sonora e ouvir uma trilha sonora dos anos 80. Obrigado e até mais, Skate or Die. Simbora nós, quinta do vinil. Não para de girar, viu? Vamos depois bater um papo com o DJ Rafa Aragão. É já já. E aí, galera, queria convidar todos os skatistas old school, acima dos 40 anos, para todas as quintas-feiras, das 18 às 22 horas, participar da sessão old school aqui no Venice Lounge, na mini ramp, do fundo da Venice Skate Shop. Venham ouvir som dos anos 80, assistir filmes e principalmente se divertir andando de skate. Circulando com a quinta do vinil, ainda estamos por aqui, hein? Venice Lounge, para vocês, né? E o Sérgio Guerra, nas caminhadas dele também, tem uma banda aqui de Sergipe que ganhou o Brasil, que é a banda Reação, certo? Uma banda aclamada aí por um dos grandes nomes da música brasileira, que é o Marcelo Falcão, Marcelo do Rapa, né? Que é como todo mundo chama. E tem um cara que é um DJ sergipano, que faz uma história gigantesca nesse ambiente também do reggae. Ele vai contar um pouco dessa sua trajetória e pra gente da Quinta do Vinil é um prazer estar recebendo ele, nosso querido, sabe quem? Rafa Aragão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Tudo? Prazer todo meu de estar aqui. Coisa boa. Quinta do Vinil rolando e eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória. O que foi que lhe levou, qual foram os primeiros passos, influência para você começar a fazer os picapezinhos e entrar nessa vibe de ser DJ? Então, a paixão pela música, né? Primeiramente, eu acho que foi isso que me levou a ser DJ, né? Meio que na brincadeira, né? De sempre estar ali botando um som, aquela coisa assim, uma festinha, levava um CD, gravava naquela época que a gente gravava CD em casa, né, fazia as coletâneas, depois era o pendrive, vamos montar uma playlist, vamos montar uma coisa, sempre inquieto e sempre, né, baixando muita coisa, comprando CD, né, quando vendia CD, né, de forma mais popular, né, que a gente chegava, né, no supermercado, tinha aquelas bancadas, né, com CD a R$10, aí você ia lá procurar algo interessante. E aí começaram a surgir os convites e aí mexendo, né, nos programas de computador, eu comecei a fazer, né, essas discotecagens, até que a coisa foi ficando séria e, né, os convites vieram os primeiros cachês, aí eu fui vendo, opa, dá para investir nisso aqui, dá para trabalhar, e era
é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de música, de produção também, de estar envolvido, né? Na época da universidade, né, a gente organizava calourada, festas, então tinha toda aquela correria de contratar som, contratar banda, e eu já gostava de estar nesse meio. Então foi, de certa forma, vou dizer assim, não foi algo planejado, mas foi acontecendo naturalmente, e à medida que eu fui conhecendo outros DJs, né, como o Casca, né, Léo Levi, né, que o pessoal, eles na época tinham o Global Beats, aí, né, me abraçaram, me chamaram para fazer o Global Beats junto com eles, e a partir daí fui desenvolvendo, crescendo, conhecendo outros artistas. E você falou da Reação, uma das primeiras vezes que eu toquei foi abrindo para a Reação, foi fazendo um set, né, de músicas jamaicanas, né, não só de reggae, mas de dancehall, de raga, de dub, né, de todas as coisas que eu já ouvia já desde muito jovem. Assim, o primeiro CD que eu tive, né, um dos primeiros que eu tive foi o do Bob Marley, o Legend, né, com 11 anos de idade. Então sempre gostei de reggae e comecei na minha trajetória como DJ de reggae, mas fazendo outras coisas também, de música latina, né, das coisas que eu gostava de ouvir, né, porque eu acho que o DJ, ele tem que, queira ou quer não, gostar daquilo que ele está tocando, né? Ele tem que colocar, né, para fora, não só o que está na moda, o que está na novidade, mas também aquilo que ele gosta de ouvir, ele apresentar um som para as pessoas. E eu acho que foi isso que foi aí também me fazendo estar tanto tempo, né? Vou fazer agora 10 anos que estou tocando, né, na cena aí de Aracaju. Já toquei em quase todos os bares e festas e eventos, né, festivais, né? Já toquei no FASC, já toquei Rasgadinho, né, Forroceri. Já fiz eventos né, até de todos os gostos, assim, mas sempre levando minha essência, né, o meu trabalho. E é isso que dá o prazer, né, de você conseguir levar o som para as pessoas e a galera sentir, ouvir. E ter esses projetos, né? Eu tenho um projeto só de reggae, tenho um projeto de outros estilos, mas o reggae eu não deixo. E já que você falou do Legend, esse disco clássico do Bob Marley, gostaria que você botasse ele aí, né? Já que vai ter muito som, viu, galera? Acaba daqui, ele na nossa vitrolinha aqui da Quinta do Vinil. Vamos ouvir esse disco clássico aí do Bob Marley para vocês. O disco mais vendido da história, né? O disco de reggae mais vendido da história. Não é um álbum de estúdio, assim, né? Não foi do período... Não foi um álbum póstumo, mas é o disco de reggae mais vendido da história, né? Foi lançado em 84 e até hoje está no primeiro lugar como o disco de reggae mais vendido da história, o Legend do Bob Marley, que, né, solidificou, né, o Bob Marley como esse grande artista do reggae, a grande referência. Né? Quando se fala em reggae, o primeiro nome que todo mundo lembra é o Bob Marley. Mesmo ele não sendo o primeiro cantor de reggae, muita gente acha isso, que ele foi o primeiro, não foi. Mas o Bob Marley realmente ele consolidou, assim, né, um formato que é só dele. Vamos ouvir. Na nossa Quinta do Vinil, você quer colocar o que para essa turma aí? Um clássico, né, o Is This Love. Simbora nós, hein? Vamos nessa. Aí. Ficou bonito o negócio. Aí. Esse é um clássico. Simbora nós. Quinta do Vinil. This Is Love, com certeza, esse clássico daí. Isso aí você me fez isso, sabe pra onde? Porto Seguro. Eu tinha 17 anos de idade, carnaval em Porto Seguro, na época fita cassete. Comprei lá, entendeu? E isso aí, meu irmão, tocou a milhão. E o Bob Marley, chega na sua vida nesse mesmo período? Ou é mais novo ainda? Foi bem antes? Quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu acho que era ali 96, e aí
meus primos já estavam reggae, né, já gostavam, né, já ouvia Edson Gomes. E aí tinha acabado de sair o relançamento desse Legend, né, em CD. E aí eu pedi de aniversário, e aí já foi o meu primeiro CD, assim, né? O primeiro CD que eu tive foi o CD do Bob Marley. E a partir daí fui colecionando, fui me interessando mais, aí, né, comprando livro, né, biografia, né? Então é uma história fascinante, né, tanto que vai sair o filme agora no próximo ano, 2024. E Bob Marley é esse cara, né, considerado o primeiro grande artista, né, do chamado Terceiro Mundo na época, né, como era chamado os países periféricos, né? E um cara que não cedeu, vamos dizer assim, para fazer sucesso, né? Ele fez sucesso do jeito dele, né? Com as roupas que ele usava, com o cabelo que ele tinha, né? Com a música que falava de protesto, mas também falava de amor. Enfim, ele não fez concessões e conseguiu chegar lá. Então eu acho que ele inspira também muita gente. Por isso que ele faz tanto sucesso até hoje, né? Por ser autêntico e ter feito uma obra autêntica, né? E você, junto com um grande amigo, né, que é o Tiago Ruas, vocês apresentaram um programa na Rádio Aperipê FM, não é verdade? Isso, era o programa Rádio Dread, né, a Sintonia com Zion. E o Tiago começou apresentando em 2012, eu entrei depois em 2014. E próximo de 2016 o programa foi descontinuado, né? Tem essas questões de mudanças de grade, de diretoria, então acaba que alguns programas, né, são trocados. Mas eu quis manter o projeto, né, do Rádio Dread como um projeto de discotecagem, né, de reggae, de música jamaicana, né, de cultura jamaicana como a gente levava no rádio, né? Então eu estou, né, discotecando, né, esse projeto nesse formato, né, em alguns eventos. E em breve também lançar algumas coisas nas plataformas digitais, assim, né, como hoje, né, a internet possibilita isso, a gente pode fazer, né, ainda não sei, um formato podcast ou um formato de programa de rádio mesmo para streaming, né, para manter o projeto, que eu acho que é um projeto válido, né, tinha uma audiência muito boa, era muito bacana essa parte da rádio, aos domingos, domingo à noite, e era isso que me surpreendia, que era domingo à noite. Eu ouvi muito. E muita gente ligava, mandava mensagem ainda. Era aquele período de Facebook, né? Não era tanto, não era tanto ainda o WhatsApp, mas o pessoal mandava muita mensagem pelo Facebook, ligava mesmo para pedir música. E essa relação era muito bacana assim, com o público. Então a gente tinha um público legal. E aí eu resolvi manter o projeto como um projeto de discotecagem de pesquisa, né? Porque a gente que é DJ, a gente tem que estar sempre ali, né? Pesquisando, conhecendo as músicas, os artistas, entendendo a origem das coisas, né, de onde saiu, para trocar essa ideia, né, como é que surgiu o reggae, como é que surgiu o ska, tal, o contexto da Jamaica, porque tudo isso importa, né, entender o contexto da época, entender como é que surgiu esse movimento que influenciou o hip hop, né, porque os DJs jamaicanos influenciaram, né, os DJs, né, do hip hop, né, essa coisa do sound system, do cara que fala ao mesmo tempo que está tocando a música, né? O dub, enfim, que influenciou a música eletrônica. Então a Jamaica é um celeiro assim, que a gente precisa sentar e pesquisar para entender, porque muito do que a gente vê hoje na música pop saiu da Jamaica. Com certeza. E dentro dessa questão Jamaica e tal, e tem ainda dentro dessa história do Bob Marley, teve um outro grande nome também, né, que transitou com o Bob Marley, né, que é o Peter Tosh, que a gente não pode deixar ele de fora também. Vamos trazer o Peter Tosh também para essa quinta. Ele contar essa história também, porque eles caminharam juntos uma época, né? Sim. Fizeram uma sonoridade juntos e tal. Vamos virar o disco e Peter Tosh para vocês aqui. Essa quinta do vinil, direto aqui da Venice, né, aqui nesse ambiente maravilhoso que é o Venice Lounge, meu irmão. Você não conhece ainda não? Você não sabe o que você está perdendo. Um lugar bem legal, entendeu? E a gente fazendo essa história aqui acontecer, né? Ao lado do DJ Rafa Aragão. E o cara que, meu irmão, transita numa forma gigantesca no universo do reggae. É isso aí. E agora, com vocês, o Peter Tosh também, nessa busca por aqui. Vamos de quê? Com Peter Tosh? Vamos colocar uma
música, até para aproveitar aqui a contracapa, né? Ele, o Mick Jagger, o Peter Tosh, ele gravou uma época com o selo dos Rolling Stones, né? Lançou o Peter Tosh na Europa e tal. E ele chegou a morar numa casa que era do Keith Richards. E rola uma história que o Keith Richards emprestou a casa a ele e tal, e depois ele queria a casa de volta e o Peter Tosh não queria devolver. Tipo, não, a casa é minha, tipo, eu tô morando aqui e rolou essa, né? Aí depois ele saiu do selo, né, dos Rolling Stones, mas ficou marcado e tem uma música, né, dos dois aqui, né? Maravilha. Um dueto. Coisa boa. Tá vendo aí? E isso mostra como o reggae tem essa influência Essa versatilidade. com o rock, né? O respeito. Peter Tosh e Mick Jagger. Don't Look Back. Você falou, né, do Bob Marley e Peter Tosh, eles realmente ficaram juntos, mas é isso, né? O Peter Tosh, ele tinha Um ego muito inflamado, né? o ego, e ele queria ser protagonista também, né? Quando ele viu que a gravadora ia colocar o Bob Marley como o protagonista, ele disse, não, eu vou sair. Mas eles tinham uma relação saudável, assim, Não tretaram. não. Tanto que eles tocaram juntos outras vezes, né, na Jamaica, shows ao vivo. Isso até saiu aqueles vinis, né, de pirateados, né? Os ao vivos, né, que o pessoal faz. Porque, né, eles tinham essa relação de respeito, né? O Peter Tosh, né, tinha uma relação de respeito com Bob Marley e vice-versa, assim. Eles não foi uma treta, foi uma questão artística mesmo de perceber que ele ia ficar, né, em segundo plano. E ele de fato era um grande letrista, ele era um pouco mais rebelde do que o Bob Marley também, isso também pesava com relação a ele, né? Era muito mais ativista em alguns aspectos, mas eles não tiveram uma treta, né? Mas fizeram um trabalho junto, assim, um legado importante. E o Peter Tosh também, a carreira solo dele é muito, muito forte e mostra a influência, né? Se você vê diversas bandas nacionais já regravaram Peter Tosh, né? Johnny B. Good, né? Cidade Negra fez, outras bandas também já fizeram, né, versões de música do Peter Tosh. Homenagem também, né? O próprio Gilberto Gil fez uma homenagem, sim. A ambos. E outra curiosidade do Peter Tosh é que ele participa de uma novela aqui no Brasil, né? Eu acho que é Água Viva, se procurar no YouTube tem, né? Ele ia participar de um festival de jazz aqui, e aí convidaram ele para fazer a novela e ele vai lá, né, como um artista internacional, toca violão e tal. E é bem interessante ver, né, que, né, o reggae transcendendo, assim, chegando a lugares que o pessoal não imaginava, né? Tipo, Peter Tosh tocando numa novela da Globo. É verdade, eu mesmo, pra mim é novidade, eu não sabia. Não. Dá para pesquisar aí no YouTube e achar esse vídeo, é bem interessante, bem legal. Bacana. Tem mais algum disco que você quer tocar com a galera aqui? Que a gente já está... Subiu a claquetezinha ali pra gente, dizendo que já estamos... O Edson Gomes, claro, com certeza. Né? Muita gente chega aos outros artistas internacionais por meio do Edson Gomes. Esse é o primeiro disco dele, né? O Reggae Resistência, que tem, né, vários clássicos aqui, Sistema do Vampiro, Malandrinha, Rastafari, História do Brasil, Na Sombra da Noite, né? Então, assim, ele é um dos representantes, né, do reggae do Recôncavo, né, baiano, e não é à toa que ele é considerado o rei do reggae do Brasil, assim, tem um respeito muito grande, né? Todo mundo... E ele aqui no Nordeste, aqui em Aracaju, em Sergipe, eu acho que quase todo mundo que começou a ouvir reggae ouviu o Edson Gomes também, assim, é fato. Então vamos botar uma... Vamos nessa, né? Vamos lá. Edson Gomes também, rolando aqui na nossa quinta do vinil, né? E falando em Edson Gomes, à época, eu, muito jovem, dei uma transitada aí. Eu não ia para os shows, né? Porque eu não tinha idade.
na época, mas os shows do Edson Gomes eram shows de lotar, meu. Lotar estádio, lotar ginásio, enfim, praça. Ele fez muita coisa, e isso que o Rafa está falando sobre essa questão de você chegar nos gringos, né, nos internacionais, você passa por esse nacional, que é o rei do reggae do nosso Brasil, né, o velho Edson Gomes. Vamos curtir. Muitos movimentos sociais, né, utilizam as músicas dele nos protestos, né, nos carros de som, né. Então ele tem essa relação assim dessa música de protesto, né, por muitos anos, e do reggae, né, Eu acho nesse ponto, Rafa, que essa pegada do Edson Gomes, ele se assemelha muito à linha Peter Toshiana de ser, não é verdade? Ele, apesar de ser fã incondicional declarado do Bob Marley, mas você vê que as letras, da forma que ele escrevia, ele andava mais nessa questão da rebeldia do Edson Gomes. Você concorda com isso? Sim. Era muito chocante, né? Até porque esse disco ele sai por uma grande, né, gravadora, né? Sai pela M, né? E tem um disco que você vê que é protesto ali, muita coisa. Isso em letras atuais, né? Porque é um disco que fez 30 anos ano passado, mas que ainda se mantém atual, né? Porque muitos problemas que a gente tem continuam, perduram. E você pensar que uma gravadora grande, né, multinacional, né, investiu nisso aí, é porque realmente tinha um alcance muito grande, né, nas pessoas. Mas a gente sabe que o investimento não era igual que tinha outros artistas, né? Não tinha, tanto que ele faz uma música muitos anos depois, né, que ele diz: mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, estamos aqui cantando reggae. Porque a gente sabe que tem essas escolhas também, né? O cara consegue gravar, mas nem sempre consegue ter aquele investimento para ser, né, divulgado. A gente sabe que tem que, às vezes, né, pagar na rádio para tocar. E um cara como Edson Gomes é, tipo, como você falou, enche estádios até hoje, enche... Quando bota ele na programação de qualquer evento, todo mundo quer ver, né? E mantém uma sonoridade, assim, tem uma sonoridade muito particular também, assim, o reggae do Edson Gomes não se assemelha com outros, né, de outros lugares. Eu acho que é uma coisa muito ali do Recôncavo. Então, onde saiu ele, saiu o Cine Calmon, Nego Vieira, né? A cena do reggae... O reggae foi o Nego Vieira, né? Isso, sabia, né? isso. Ele dizia que o som dele era sambão, né? Ele usava uma percussão, aí foi que Ele Nego fazia Vieira... cover de Tim Maia também. Aí foi que Nego Vieira chega pra eles, não, pô, isso aí seu é reggae, entendeu? Aí foi onde ele começa a encontrar, ter a identidade. Ele diz, olha, a culpa é do... tem até entrevistas dele, que ele diz, olha, a culpa foi de Nego Vieira, velho. Quem me botou no reggae foi o Nego Vieira e tal. E aí, meu irmão, virou esse cara que orgulha todos nós, né? Principalmente nesse ambiente do reggae, que a gente sabe que é um ambiente muito discriminado, né? Tem uma série de fatores, mas ele é um cara que hoje toca ao lado dos filhos, né? Sim. Uma caminhada junto com os filhos dele, principalmente o Isaac, né? Que Isaac Gomes. Né? Foi cantado aí em uma das suas composições. Sim, um dos maiores sucessos, assim, né? Isaac, vamos dançar esse reggae. Com certeza. Meu querido, nós somos escravos do tempo, você sabe disso, né? E sabe por que o tempo ele é assim? Para não exaurir todo esse nosso diálogo. Por quê? Porque eu gosto de sempre dizer, são 3 pontinhos para você voltar, certo? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui na Quinta do Vinil, e o espaço é seu para você convidar, onde é que a turma encontra o Rafa Aragão, quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, fica à vontade para convidar todo mundo aí. Bom, quem quiser conhecer mais o meu trabalho pode acessar as redes sociais, né? No Instagram, @RafaAragãoDJ, né? Tudo junto. Lá tem os links para os outros canais, né? Coisas que eu escrevo, né? O Instagram do Rádio Dread também. E é mais o Instagram mesmo, que é a rede social que eu uso mais, assim, né? Também tem o Twitter, né? Que é Rafa Aragão _, né? Rafa _Aragão. Pode me procurar também no Twitter e Instagram, que são onde eu transito mais. E lá eu vou publicando os locais que eu vou tocar, né? Coloco minha agenda, né? E vou publicando também, né, minhas pesquisas. Gosto de estar compartilhando lá os livros que eu estou lendo, né, sobre música, as revistas, né, e os discos também, né?
né? Eu sempre gosto de estar mostrando pra galera, ó, esse disco aqui e tal, tem umas curiosidadezinhas lá no meu Instagram, então pode seguir e vamos junto, né? Vamos junto aí, eu gostei muito de participar da Quinta do Vinil, mas espero voltar para falar de outros discos também, outros temas, música brasileira de forma geral, assim, que eu gosto muito também. E é isso, muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. A gente também agradece por demais. E não para por aí, viu? Vai ter mais giro da Quinta do Vinil para vocês, tem muito mais coisas aqui. Vamos que vamos? Quinta do Vinil girando, Rafa Aragão, simbora! She quer ser preto, na pegada de preto, é desse jeito, sinta o peso. Na cintura os brinquedos de ouro no peito. She quer ser preto, na pegada de preto, é desse jeito, sinta o peso. De ouro no peito, sem culpa e sem medo. Na quebrada os cachorros late, na coleira 18 quilates. Banco de couro no meu Cadillac, não nos basta sonhar. Vem dos moleque passando bem, hein? Tirando onda com essa tá de 100, hein? Correndo atrás do meu também, e as partes quer me dar, chica. E o giro continua, Quinta do Vinil, sempre circulando. E agora a gente tá com um cara que, porra, tem uma história gigantesca na cena do hip hop, Aracaju, Sergipe. Mas antes disso, tem o lance do skate, tem a Vênice também, tem muita história, Sérgio Guerra e tal. Eu tô falando, sabe de quem? De um cara que vocês conhecem, quem não conhece vai passar a conhecer. Anderson Ronte Black, seja bem-vindo à nossa Quinta do Vinil. Bora nós. E aí, meu irmão? Antes de tudo, eu quero que você fale um pouco sobre o lance do skate. Você já foi jurado, né, de vários campeonatos promovidos pela Vênice, enfim. O microfone é seu, meu irmão. Não quero falar muito, eu quero deixar com você. Da hora, legal. Bom, tá aqui, né? Vinil tem tudo a ver com a minha história. Mas como você falou do skate, se a gente perceber esse caminho que eu entro pro hip hop, que vou entender inclusive mais os discos de vinil, embora já cultivava isso no universo punk, que é também parte do skate, é quando eu me percebo nesse ambiente, né, de sair da minha quebrada para ir para outras, porque o skate me possibilitou essa visita geográfica, né? Morando no Porto Dantas e tendo minha família também no Médici, então eu fazia essa ponte ali, e o skate foi que fez também o bugio, né, que eu pudesse circular por alguns lugares da cidade. E aí, por si só, quando você falar de Sérgio, falar da Vênice, não dá para pensar a história do skate e a minha participação sem os campeonatos que o Sérgio promoveu e sem como a gente organizou depois, né, de atleta, a fazer parte da comissão técnica, que também fez com que os campeonatos ganhassem, de certo modo, qualidade. Então essa ideia de ser MC, né, que aconteceu, de ser um cara que pudesse falar com a rapaziada, me colocou na parte de locução primeiro. E aí depois, de um certo modo, também a gente fez parte da comissão de arbitragem e organizou, né, o que a gente chama das associações, a USS com circuito, a SSA, mais à frente, inclusive, pensar as federações. Mas esse pavimento, né, do começo dos anos 90 com o skate foi super importante, porque me apresentou amigos, lugares e as amizades mais sólidas que eu tenho, inclusive, carrego até hoje, com o Detefon, com o próprio Sérgio, com o Heraldo Sapo, com o Nego Fio, com o Pato Rouco, com o Cara de Sapo, né, Juninho, Mosquito, é também desse momento, né? E é nesse ambiente do skate que eu conheço o hip hop, porque assim, se eu tô falando antes disso, tem até um disco importante, esse aqui do Technotronic, na realidade, era um disco que tocava muito nos anos 90, né, com essas... nossa senhora! Por exemplo, se a gente pensar Manuela Camazzi cantando essas músicas e a gente já tentava pegar esses beats para tentar fazer uma reprodução do melô, algum improviso, é um disco que tá no começo quando eu também tô andando de skate. Talvez seja o disco que abre para eu entender esse hip hop. Mas repara o que é interessante. É no campeonato de skate que eu escuto uma fita cassete que tem Racionais, Taíde, Duke John, Nação Hip Hop Brasil, outros e outros nomes. Naquele momento, eu entendo o rap, me identifico com essa parte da oralidade e vou conseguindo compreender, entendeu? E participar. Aí eu vou entender o Racionais, vou escutar o Gabriel Pensador, vou escutar uma série de outros artistas. O que é interessante disso? Isso faz a cama, porque ainda que tivesse a presença muito forte do rock, o punk rock, dentro dos campeonatos de skate,
eu começo também a introduzir, entendeu? O hip hop nesse ambiente. E aí, é um momento de discussão com o Sérgio nos campeonatos, ele só quer botar rap e tal. Mas assim, eu trouxe 2 discos, né? Esse é um clássico, Esse disco aqui, particularmente, ele é uma mudança de chave na minha vida mesmo. Eu começo em 92, mas de 92 a 95, a 97, são anos que eu tenho uma certa turbulência, né? Pela própria questão periférica, racial, territorial. Muita violência, muita coisa trazendo, né? Essa ideia de assediar você para um outro universo. Esse disco, ele me dá um caminho. Ele me coloca num lugar, entendeu? Que me traz até hoje como pessoa. Porque os discos do Racionais MC, esse é o 4º, sempre me ajudou muito. E particularmente em 97, foi uma virada de chave, né? Aí a gente vai fazer uma série de discos e ações políticas que carregam o final dos anos 90 e a virada do século 21 para me trazer até aqui. Aí a história é grande, tem mais discos, tem mais artistas, tem mais espaços. E esse falar de espaço, inclusive nós estamos aqui num espaço incrível, né? Talvez esse ruído que as pessoas estejam ouvindo aqui é poesia dentro do Centro Cultural, que é pavimento dessa coisa que começou no skate, que foi pro hip hop, mas que está nas culturas periféricas que carrega até hoje. E hoje você se tornou um cara, certo, que é frente, né? Aquilo que você tomou como influência, certo? Esse disco, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, também foi a linha de frente para os caras, porque até então, certo, eles não apareciam, né? Eles não iam para a mídia, e aí vem a MTV, eles gravam o clipe Diário do Detento, certo? Consegue ganhar o MV Brasil, né? E aí, velho, os caras também dão uma virada de chave, no mesmo tempo que você está gerando essa influência, que você gera essa virada de chave, ou seja, eles não têm noção da virada de chave que ele deu num circuito geral, velho, não é verdade? Não tenha dúvida. Capítulo 4, versículo 3, que é uma das músicas desse disco, mas você falou Diário do Detento, que teve videoclipe, Fórmula Mágica da Paz, são hinos e são assim, que a gente fala muito no hip hop, né? São os conselhos que muitos caras nas quebradas que não teve a presença paterna escutou através do rap. Então, quando a gente usa esse disco, mas usa outros artistas também, a gente está entendendo que essa música rap, ela é pra gente, né? O que a gente chama da 10639, o que falava de ensino de África bem antes das escolas, né, ter como lei, como obrigatoriedade. A gente já estava entendendo Zumbi, Dandara, a luta de outros negros, né, pensar na ideia de Malcolm, de Martin Luther King, a própria história do James Brown, Steve Biko, ou seja, uma série, né, de atores sociais que a gente vai descobrindo a partir desses caras que são professores também. E aí você fala muito bem, você pontua que é nesse ano mesmo, sobretudo com esse álbum, que o Racionais dá uma virada, que quando ele começa, né, na virada do século, com Nada Como Deu Após Outro Dia, é um outro disco e é uma outra forma de compreender, né, o tempo, entendeu? Que a própria política, a dinâmica da luta racial se estabelecia. Mas é esse disco que virou livro, obrigatoriedade para a Unicamp, entendeu? E que todas as músicas funcionam, sobretudo, como uma grande aula, né? Sobre periferia, negritude, juventude, território. E eu, assim, sou muito feliz, sou amigo particular de alguns. Esse disco é autografado por eles. Eu comprei esse disco aqui, ele saiu em 97, mas essa é a edição de 20 anos. Eu comprei em 2017. E o que é que eu gosto também de falar isso? Quando ele saiu, em 97, eu não tinha dinheiro para comprar o disco. Entendeu? Eu consegui comprar esse disco depois, 20 anos depois, por um preço, inclusive, de relançamento, que é uma edição até mais cara, um valor de R$800, relativamente caro, mas não é o preço, é o valor do disco. Eu precisava comprar esse disco, e como é álbum duplo, os discos estão ali dentro, eu falo para os meus 2 filhos, né? Para a Ada e para a Natália. Quando eu for, use esses discos como memória também, porque foi ele que conduziu esse cara a se tornar a pessoa que me tornei e o pai também que fui e que sou. Então acho super interessante também, né, ter esse disco na minha discografia, no meu acervo, porque de certo modo é um disco que para mim tem um valor simbólico. E quando eu conversei com os próprios caras e comentei sobre isso, e emocionados nós ficamos, era para dizer que a importância de uma música, de uma arte, né, de um conteúdo, seja ele bibliográfico, seja ele, né, na parte da música, seja ele audiovisual, ele pode transformar a vida dessas pessoas que transformou a minha e de várias outras pessoas. E não é uma coisa que a gente pode dizer que ele está datada ao tempo, é atemporal. Salve família, Hot Black na voz, estou aqui estendendo o convite a você, meu mano, minha mãe,
para colar aqui no Centro Cultural de Aracaju, na Central Periférica. Todas as terças-feiras, das 16 às 20, coletivos de culturas periféricas ocupam aqui para trazer um pouco da sua história, da sua memória, dos seus elementos e os seus fragmentos. Então ocupe o Centro Cultural e faça desse espaço um espaço seu. Estarei aqui te esperando, fechou? Axé, luz e proteção. Na pegada de preto é desse jeito, sinta o peso. Então, é um disco atemporal, né? Porque se a gente compreende que o que eles cantaram ali nos anos 90, mas vale para os tempos também, porque essas lutas e essa ideia, né, de que a gente tem uma certa manutenção, algum momento a gente avança em algumas políticas, mas também a gente regride, a depender, né, de como, né, o próprio mundo se comporta, vale sempre revisitar esse disco, né? Tem, assim, eu particularmente, Fórmula Mágica da Paz, quando eu ouvi a primeira vez que você falou da MTV, foi ao vivo no 300 Anos Zumbi, no Vale do Angabaú, quando eles cantaram essa música ainda com a base original do Zap, né? Back to Back de KLJ, pegando uma música de 10 minutos e mixando, fazendo um back. Esse vídeo tá disponível, inclusive, né, no YouTube da pessoa da praia. Eu assisti aquilo, assim, fiquei encantado, né? Aquela dinâmica. Em 99 eles vieram para cá. Em 2004 nós trouxemos para cá, através do Projeto Verão, eu estava na Funcaju. Em 2005 eles voltaram, fizeram um show no Gonzagão, a gente cantou, encerrou o show dos caras. Em 2011 também nós trouxemos para cá, no Vozes da Luta. E aí foi legal, porque também, olha só, em 2005, quando o Racionais esteve aqui, a gente tem uma conversa com o Mano Brown, e é bem rápida essa conversa que eu tenho que falar pra você. Conversando com ele, ele falou: Black, às vezes não tem como ajudar, não tem dinheiro, não tem isso, aquilo, mas uma hora que você precisar de uma ajuda minha, me dê um salve que eu vou te ajudar. Não tenha dúvida. Eu falei, uma hora eu vou necessitar disso. Em 2011, a gente foi gravar o Estação Periferia, que foi o nosso programa em rede nacional, né? E aí eu conversei com os caras lá, eu falei, eu preciso de uma entrevista sua pra gente fechar o nosso programa com chave de ouro. Aí ele falou, lembra que um dia eu disse pra você que quando você precisasse, vamos gravar essa entrevista. E a gente gravou, e foi um programa incrível, coroou inclusive o primeiro programa, né, de Sergipe em rede nacional. Depois a gente fez o de Quebrada, que é o segundo também, e é com esse conteúdo de periferia que surgiu desse Black, que começa no skate, que compreende esse território, que vai pro hip hop, que faz essas amizades, que vai ler sobre questões raciais, políticas e tal, e que me traz até aqui, 4.3, entendeu? Cultivando a cultura do vinil, gostando da cultura periférica, né? Construindo laços de amizades fortes e fazendo com que essa comunicação, né, se perpetue por muito tempo. Sobretudo, fonograficamente, o que eu tenho registrado, também como Mensagem Negra, foi gravado no estúdio de Ricardo. Eu quero mandar um grande beijo para esse cara, que esse cara foi, entendeu, um grande maestro pra gente, entendeu? Muita memória fonográfica da cena sergipana foi gravado no estúdio dele, então você tá em ótima companhia. Valeu, velho. O Ricardo é o nosso parceiro aqui, né? O que faz a imagem e também faz a edição também aqui do nosso, da nossa Quinta do Vinil, né? E bem lembrado pelo Anderson Hot Black, né? Esse cara é gigante não só no tamanho, né? Mas também nas suas ações também, velho. Meu amigo, quero lhe agradecer por demais. Algo mais que você queira acrescentar, seus endereços, contato, enfim, para a turma conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, a gente está fazendo uma série de intervenções em diversos lugares. Então, quiser encontrar o hip hop, é a rua. Mas hoje a gente tem um centro cultural como espaço também. Então essa intervenção é de ocupação e ressignificar. A gente fala de força centrípeta, da periferia para o centro. Pode me achar como Anderson.hotblack no Instagram, porque de lá todas as outras redes sociais também está disponível, né? Tem muita coisa no YouTube com o programa Periferia, Estação Periferia, de Quebrada em Quebrada. E tem muitas outras coisas que ainda estão por acontecer. Então é só acompanhar e seguir. Outra coisa, eu amo vinil, eu acredito que essa é uma música aprisionada numa bolacha preta que transporta sensações e graças ao vinil a música tá viva, o hip hop existe e todas as outras manifestações que cultivam a bolacha preta, meu grande axé e proteção. Sigamos, tamo junto! Valeu! Essa é mais uma Quinta do Vinil para vocês. Circula que é Quinta do Vinil. Valeu!